Santificação. Santificação. Muitos falam sobre santificação. Nós muitas vezes falamos sobre santificação. O que está dizendo a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro? Em 1 Pedro, capítulo 1, ele diz assim, versículo 15 e 16. Versículo 14. Como filhos da obediência, só aí a gente para um pouco. Filhos da obediência. Se a palavra do Senhor está citando os filhos da obediência, é porque tem os filhos da desobediência, os filhos da ira, os filhos espirituais do diabo. Nós nascemos assim, filhos da ira. Nós nascemos assim, filhos desobedientes. Por causa da natureza desobediente que já aconteceu lá no Éden. Mas por que eles foram desobedientes? Adão e Eva, porque eles não creram na palavra de Deus. Por que muitos hoje são desobedientes? Porque eles não creem na palavra de Deus. Desconhecem o juízo de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus. Desconhecem que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, quer seja para a vida eterna ou para a perdição eterna. Agora, vamos continuar aqui esse versículo. Nós então ficamos cientes, se nós ainda não sabíamos disso, que existem os filhos de Deus, os filhos da desobediência, filhos de Deus e filhos do diabo. Filhos da obediência de Deus, filhos desobediência, os filhos que não são de Deus. Agora, como filhos da obediência, portanto, filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, crendo no Evangelho, mas o Evangelho completo. Agora tem um livro sobre o resto do Evangelho, tão desconhecido, que é a nossa morte na morte de Cristo, a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Antes tínhamos, Jesus morreu por mim e ele me perdoou todos os meus pecados, mas faltava outra parte que é o Evangelho. Eu não posso considerar o Evangelho pregando a metade do Evangelho. As boas novas de salvação é uma só. É Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, perdoando os meus pecados, me justificando diante de Deus, Pai, pela justiça que ele se tornou, o Senhor Jesus Cristo se tornou da parte de Deus Pai. Lá em 1 Coríntios 1:30. Agora, mas eu não posso deixar de outro lado, que é o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no corpo dele na cruz, e aquela morte é a nossa morte. Nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Fomos sepultados juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E na ressurreição,
o mesmo Deus e Pai que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, nos ressuscitou. Eu não posso considerar meia como inteira. Estarei desonrando o Salvador. Estou dizendo que as boas novas são meia boca. Não, as boas novas são completas. A nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. E agora Cristo tornou a nossa vida para o nosso viver. Agora, vamos lá na palavra de novo sobre santificação. Deus não santifica uma velha criatura. Deus regenera a velha criatura, tornando-a nova criatura como filhos de Deus. Nós éramos velhas criaturas e não filhos de Deus. Com a natureza de Adão. Quem ainda continua com a natureza de Adão é velha criatura. Filhos da desobediência. Portanto, condenação eterna. Pela regeneração, fomos regenerados pela nossa morte. Cremos nisso porque alguém nos pregou, falou, a fé veio pelo nosso, quando nós ouvimos. Fomos regenerados, tornados novas criaturas. Agora Jesus Cristo é a nossa vida. E ainda a palavra do Senhor diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Quanta gente ficou, Jesus morreu por mim, me justificou, e agora eu vou para o céu. E nesse inteirinho, e nesse meio, quando eu fui crucificado com ele, fui ressuscitado com ele, e agora esse meio até a minha partida para o céu ou a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que nós estaremos fazendo nesse meio? Respondendo favoravelmente ao supremo propósito de Deus na vida dos regenerados para a sua glória e o seu louvor. E nesse processo de propósito dele na vida dos salvos, dos regenerados, está a santificação. A santificação. Porque Hebreus 12:14 diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. É um processo de santificação. É um processo de, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 13, ele diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quantos estão aí? Eu aceitei a Jesus, sou salvo, vou para o céu, mas continua pecando, confessa, mas não deixa. Confessa, mas não deixa. Confessa, mas não deixa. O que está faltando? Faltando a segunda parte, que é o evangelho, desta pessoa não somente ter crido que Jesus morreu por ela, mas que também ela foi crucificada e morreu juntamente com Cristo. Para a escravidão do pecado. Em João 8,34 diz: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas como eu já fui até batizado, eu sou membro da igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu oro, mas os pecados me dominam. Eu confesso.
mas não tenho competência para deixar. Nós não temos competência para deixar, senão a vida de Cristo que venceu o pecado, viver e ser manifestado em seu poder de libertação do pecado, vivendo em nós e sendo manifestado em nós. É pela vida de Cristo, pela nossa morte, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Aí haverá possibilidade celestial, poder divino, para que eu e você não voltemos nas práticas dos pecados que quase que diariamente, se não diariamente, estamos confessando e não deixando. Confessando e não deixando. Mas a palavra do Senhor diz, quem confessa, Provérbios 30, 12. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Sabe por que muito desses enganos? Aonde está a fonte de muitos enganos? Por quê? Eu já aceitei Jesus, já sou salvo. Olha só Provérbios 30, versículo 12. Existe ou há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Eu aceitei Jesus, fui justificado, fui perdoado, alguma experiência dessa. Tem outros que nem têm a vida de Jesus e a obra de Jesus na sua vida. Mas mesmo assim, eles concluem agora conforme o texto bíblico. Mas vou ler de novo. Existe aqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Não foram lavados do seu interior. O que o novo nascimento faz? Mata o nosso velho homem, o nosso interior impuro, o nosso interior escravo do pecado, dominado. Que muitas vezes, pelo conhecimento de Jesus, mano, falou que confessar, mas confessa, mas não deixa. Porque não tem o poder de Deus, que é a vida de Cristo no seu interior. Porque só ganhamos a vida de Cristo no nosso interior quando cremos que perdemos a nossa vida escrava do pecado no corpo de Cristo na cruz e fomos ressuscitados. Na ressurreição, o Pai ressuscitou o Senhor Jesus e nos ressuscitou, dando-nos uma nova vida. Por isso que Paulo diz, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Eu fui substituído pela vida do vencedor, que é Cristo. Aí eu posso ter vida de santidade pelo santo que habita em mim. Em mim, você, em quem crê. Em 1 Pedro 1, versículo 24. Não. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Ele chamou de onde? O Senhor nos chamou para quê? Chamou para eu ser perdoado, para ir para o céu. É só para isso. Inclui isso, mas só para isso. Aí forma religiosos. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, confessa, mas não deixa. Continua, é como a porca lavada que volta ao lamaçal. E o cachorro, o cão, que volta ao seu próprio vômito.
E ainda diz, mas você é salvo. Salvo do quê? Segundo é santo aquele que vos chamou, sendo tornados santos. Tornai-vos santos. Sendo tornados santos. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E tem uma tradução que diz, em tudo que vocês fizerem. Em tudo que fizerem, haja santidade. Comprometimento com o santo que habita naquele que foi feito santo, que é o salvo, o regenerado, foi feito santo. Nós somos santos por causa do santo que habita em nós, nos regenerados. Aí ele diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como ele dissesse, não está escrito, como ele dissesse, sede parecido comigo, e eu estou em você. Como eu sou santo em você. Sede parecido comigo. Sede santo. Não é o propósito eterno do Pai? De ter uma família de filhos parecido com o Senhor Jesus Cristo? Tendo santidade nos relacionamentos? Tendo santidade no relacionamento com Deus? Tendo santidade em tudo que fizermos? Sede santos, porque eu sou santo. Olha que preciosidade aí no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 29, versículo 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, ou por minha presença, tem uma tradução que diz, pela minha presença, pela minha glória, pela minha vida gloriosa. Cristo é a vida gloriosa do Pai, vivendo na vida daqueles naqueles que foram nascidos de novo. Aí, para que por minha glória sejam santificados, por minha glória sejam santificados. A glória de Deus, quem é a glória de Deus? Senhor Jesus Cristo. Aí em Colossenses 1, 27, ele diz assim, aos quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês serão santificados pela minha glória, pela minha presença, pela minha vida gloriosa no interior de vocês. Mesmo que vocês tenham ainda uma natureza que contém pecados, uma natureza terrena. Mas agora ela está sendo santificada e manifestando a glória do santo que já habita em você, que já operou em você santificação, operou em você justificação, já operou em você purificação de pecados, perdão de pecados e purificação de pecados. Ô, gente! Maravilhoso o Evangelho! Gracioso! Sede santos, como eu sou santo. Será que eu não consigo ser santo? Por mim, não. De maneira alguma. Mas pela vida do santo que habita em mim, tem todas as condições celestiais para que eu possa manifestar o desejo do Pai de que eu, você, nós, o crente, aquele que creu, tendo a presença do santo, ser santo em seus negócios, no seu relacionamento marido e mulher, mulher e marido, com seus filhos, seu lar, sua casa, sua vida.
pela vida do santo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância, vida de Cristo. Em tudo aquilo que Ele é, para a glória de Deus Pai. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, inscreve. Tem sido edificado? Passe para mais, no mínimo 10 pessoas. E se quiser, faça o seu comentário. Sede santos, como eu sou santo. Falando para quem? Não para um religioso. Ele não consegue, porque ele vai tentar pela força, pelo desempenho. Os regenerados é possível. Por quê? Porque Cristo é a sua vida. Porque eles já foram crucificados para uma vida derrotada, imunda, suja, pecaminosa. Morreu para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Amém.